Sejam todos muito bem-vindos ao IMDcast. E hoje, o nosso convidado, Ricardo Girotto, desde menino já gostava de desenhar e construir brinquedos com sucata. Ainda jovem, ele andava por aí nas redações de jornal procurando uma oportunidade para publicar e mostrar o talento dele. Então, no episódio de hoje, nosso convidado, Ricardo Girotto, vai contar suas aventuras como ilustrador de livros, que já fez mais de 200, e art maker, entre outras coisas, e como ele vê o papel da leitura no desenvolvimento e na educação das crianças e jovens que estão por aí. IMDcast, Diálogo para Melhores Dias. IMDcast, Diálogos para Melhores Dias. O Trombone é um projeto realizado pelo Instituto Melhores Dias, patrocinado pela Alquer e Adeste, e só foi possível por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, Ministério da Cultura, Governo Federal, União e Reconstrução. Nosso convidado, Ricardo Girotto, é aquele tipo multifacetado, ilustrador de livros, infantis, publicitário e editor. Já sabia desde cedo o que queria fazer da vida profissionalmente. Sua marca pessoal é de um traço e um visual simples, firme e divertido, como ele mesmo costuma dizer. Em várias entrevistas, Ricardo, você disse que desde cedo você já andava pelas redações de jornais tentando mostrar o seu material para uma publicação. Pode contar como foi isso? Como você descobriu esse seu talento para ser um art maker, para ser um ilustrador? Eu não sei, eu sou do interior, né? Então, eu sempre brinquei com, como é que chama? Aquelas coisas de caipira, brinca com um pedaço de madeira, latinhas, né? Eu sempre vai achando, eu tinha meus brinquedos, mas eu gostava de inventar, né? E eu gostava também de fazer história em quadrinhos, né? Tanto que eu tinha um primo que morava em Guarulhos, ele conheceu o jornal lá, né? Conheceu um pessoal que era do jornal, e ele levou ele fazia as histórias e eu fazia os quadrinhos. E hoje ele trabalha, ele é professor da Unesp, né, de letras. E ele fazia as histórias e eu desenhava. E ele apresentou nesse jornal, né, os quadrinhos. Acho que eu tinha uns 10, 11 anos. Ele é um pouquinho mais novo que eu. E eles começaram a publicar nossas histórias, né? Então tinha uma turminha e tal, essas coisas bem criança, bem feinho mesmo, né? Como chamava, você lembra? Era tipo aquelas coisas, a inspiração da época, que era o Maurício de Souza. Sim, tipo a Turminha da Mônica. Tipo Turminha da Mônica, assim, né? Então tinha eu até esqueci, chamava de Turminha, assim, mas não tinha o cachorrinho, aquelas coisas bem besta. Mas, daí a gente começou a publicar, toda semana saía um quadrinho. Acho que não tinha, não sei se não tinha tirinha no jornal. Saía tirinha no jornal, porque acho que não tinha muita matéria também, eles complicavam nossas histórias. Né? Você recebia já na época? Não, você não recebia nada, era só terapia. Experiência. Experiência. E depois eu comecei sempre fiz na escola, né? Eu sempre gostei dessas coisas. Né? E tinha um jornal também de São Carlos também, que eu cheguei a publicar algumas coisas também. Mas era coisa simples mesmo. Eu comecei a trabalhar na área mesmo quando eu fui para Campinas. Porque eu não tinha intenção de ser ilustrador, não tinha. Eu fui fazer publicidade, né? Sim. E na época da faculdade eu conheci os jornalistas que trabalhavam no Diário do Povo, o jornal da região. Sim. Aí me falaram assim, eles sabiam que eu desenhava, que eu gostava. Eu falei assim, tem uma vaga lá de ilustrador, você não quer conhecer a redação, ver se você se encaixa na área, não sei o quê. Aí eu fui lá e me contrataram. Daí eu comecei a ganhar dinheiro com livro, com desenho. Com desenho, mas primeiro para jornal. Primeiro para jornal. E depois que você migrou para o mercado editorial, para livro infantil. Eu conheci um repórter do jornal que ele fazia uma coluna ele fazia coluna infantil do diário, do jornal. E ele trabalhava para as editoras. Ele escrevia para as editoras também. Ele falou assim, por que você não leva o seu trabalho na editora Moderna que eu comecei? E eu levei um trabalho para lá e me passaram um livro, na primeira vez que eu fui lá. Eu comecei a fazer, isso foi em janeiro de 90, que eu comecei a fazer livro infantil. Você começou em 90 e hoje, nós estamos em 2023, quantos livros você já
ilustrou? Eu perdi as contas, assim, mas Por na cima. base uns 200, mais ou menos. 200 livros? Fiz muita coisa. E como é seu processo criativo, Ricardo? Você lê a história e pinta, ou você pede um briefing do autor e sai Às vezes eu criando? prefiro o briefing do que ler a história. Porque o briefing já vem resumido, você fala, opa, ele tá pensando desse jeito. Certo. Né? Você já dá um resumo, você já imagina o livro inteiro, né? Mas eu leio, eu costumo ler a história inteira depois, né? Mas como que é a concepção, assim? Você vai para uma folha em branco e fica desenhando. Você não trabalha só com desenho, né? Você também trabalha com montagem, você monta... Eu gosto, eu sempre gostei de fotografia também. Eu fiz muito... Quando eu trabalhava de jornal, eu fazia freela de fotógrafo também. Eu sempre gostei dessa área, né, de imagem. Foto, desenho, eu sempre gostei, né? Não sei se eu sou bom, mas eu gostava. Mas você combina desenhar, fazer ilustração via desenho com fazer montagem mesmo, com sucata, tudo. O brinquedo que você cria, de certa forma, você também usa essa expertise para fazer a sua ilustração? Então, eu comecei a fazer os brinquedos no Diarinho, que você conheceu, né? Do Jornal Diário do Grande ABC. Mas eu sempre fazia, mas publicar mesmo, porque era o jornal semanal. Que é o suplemento infantil do Diário do Grande ABC, o Diarinho. Eu fazia o jornal inteiro, né? Parte de desenhos. Eu sugeria sempre, que ele era muito usado em escolas, né? Falei assim, legal colocar talvez um brinquedo, as coisas que eu gostava de fazer quando eu era pequeno, né? Ensinar a fazer esses brinquedos no passo a passo. Como era a revista Recreio, né? Que eu lia referência. muito Recreio, eu tenho ainda até hoje, muitos Recreios. Quem não conhece, era uma revista infantil que ensinava exatamente isso que o Giroto desenvolve, né? Ela voltou depois de um tempo, né, Recreio, eu cheguei a ilustrar para ela. Você chegou a ilustrar para o Recreio? Cheguei. Que legal. Criou algum jogo ou desenho? Eu fiz de brinquedo, eu fiz uma página inteira só de bonequinho. Que bacana. Procure os personagens, então você tem que achar os bichinhos que eu escondi lá, né? Tudo sucata também. É uma realização de sonho, né? Você ler e se tornar o criador da... Quer dizer que essa história de bloqueio criativo, isso com você não... Não sei, cara. Eu vejo do meu lado, assim, não tenho... Eu gosto de inventar, né? Nem ficar muito preso em desenho. Sabe? Às vezes não tenho nem paciência de desenhar, sabe? Eu perco um pouco a paciência. Não tô naquele dia, não é aquela coisa... Você já viu lá no jornal como é que é? Sim, aí você dá um tempo e deixa para depois. Deixa para depois. E o trabalho como publicitário? Você chegou a trabalhar, né, no mundo corporativo, inclusive? Eu trabalhei numa fábrica, era a antiga White Westinghouse, né, cara? Acho que agora depois virou Prosdóximo, agora é Electrolux. Né? Sei. Eu fazia parte de promocional. Eu era encarregado das promoções. Não, mas isso você já conjugava com ser ilustrador? Não tinha a ver, mas eu sempre dava algumas... Porque tinha muitos eventos, então às vezes você bolava um personagem para... Tinha Casas Bahia, tinha um lançamento lá, de repente inventava uma coisa para fazer o produto, para apresentar no produto. Eu cheguei até a fazer uma geladeira um boneco, uma geladeira que era para usar na aldeia, né? Na feira da aldeia. Mas depois a marca acabou sumindo e não tinha, era uma empresa americana, né? Sei. Acho que não renovaram a marca e acabou não saindo isso daí, né? Minha geladeira gigante. Mas era uma geladeira e um cara dentro, né? Ia distribuindo as coisas, andando pela feira. Essas coisas que eu invento. Agora, nesse período, você conseguia conjugar trabalhar na multinacional com fazer ilustração para livro ou você deu um tempo? Não, eu conseguia. Conseguia? Fazia à noite, madrugada. Eu gostava, assim. Tanto que eu tava na empresa, eu saía às vezes no horário de almoço, eu ia até a Moderna pegar um livro. Eu não lembro, eu esqueci o endereço agora. Não era tão longe, né? Eu pegava o carro, ia até a Moderna. Pegava e daí ia conjugar. De madrugada, em vez de dormir, eu vou criar desenho. Depois teve uma época que foi pra Liberdade, a empresa também, né? O escritório foi pra Liberdade. Tinha a Ática era do lado quase. Então era só... Era um quarteirão de diferença, assim. Tá tudo próximo. E o trabalho como art maker, como criador de brinquedo, como criador de engenhocas, como esse professor pardal da diversão, como que começou? Nossa, eu sempre fiz, né? Eu era criança, eu sempre gostei, né? Sim, você falou. Só que na minha época, na nossa época, né? Não era uma coisa tão... Como é que chama? Com as regras de hoje, né? De segurança, né? Ah, sim. Então era um pedaço de madeira com prego. Eu pisei muito em prego, queimei a mão com... essas coisas da época, né? Mas eu sempre peguei, Então você pegava sempre pecinhas velhas, né? Que quebrava um relógio, eu sempre fazia um robô, alguma coisa com essas peças, né? Com um pedacinho de madeira. Eu gostava de construir cadeiras.
Pegava uma serra, prego. Eu sempre plantava árvore também, eu gostava. Tinha um quintal grande em casa, né? Sei. Eram essas coisas. Você, desses 200 livros que você fez ilustração para eles, com certeza não dá para lembrar de todos, mas com certeza alguns marcaram, né? O que mais marcou para você, Ricardo? Olha, o que marcou bastante foi o do Gerson de Abreu, né? E do Castelo, né? Que eu fiz com o Fernandes, né? Com uma coleção enorme, né? Que teve mais como é que chama? Foi mais falado, né? Repercussão mesmo, né? Enorme. O Castelo Rá-Tim-Bum da TV foram 12 Cultura. livros, né? 12 livros do Castelo. Isso aí foi 2 anos fazendo. Mais de 2. Não, 5 anos acho que fazendo. 5 anos. Foi de 95 a 2000 saiu o último exemplar. E lá você fazia as ilustrações. As ilustrações. Eles mandavam o projeto gráfico, né? Com os espaços de texto. Daí a gente preenchia os... E quem coloria? Não, a gente fazia tudo pacote, conjunto. Era você e o Fernandes. E o Fernandes. Fizeram quanto? 12 livros desses? Só da Companhia das Letras. Essa daí foram 12 livros. E do Gerson, quais foram? Do Gerson de Abreu, que trabalhou na TV Cultura há muito tempo. Era da editora Atual. Foram 8 livros. Do X-Tudo? X-Tudo não era do X-Tudo. Ele escrevia as histórias, né? Mas não tinha não era um personagem, era ele. Não tinha o X-Tudo, essas coisas. Então ele contava as histórias. E vocês faziam a ilustração. E E você também criou o seu livro, né? Que é, inclusive, da sua página, do seu... Que é a Fábrica de Brinquedos. Esse é de quando? Esse livro saiu pela Ática. A primeira edição foi em 2009, 2010. 2010. Mais ou menos. Tá. Saiu na Bienal, foi 2010, foi lançado na Bienal. Né? E o que tem lá? Tem brinquedos de sucata. Porque assim, o tema foi discutir um tema. Eu passei várias opções, né, de que poderia ser usado, né, escola, cidade. Aí escolheram datas comemorativas, né? Não sei se você chegou a ver, né? Não sei se você lembra, né? Sim. Então a gente separou cada mês um brinquedo de uma data. Tem o janeiro, tem a escola, né, que é volta às aulas, daí tem o carnaval, então tem toda essa sequência, né? Pra cada um tem um brinquedo que a criançada pode fazer. Foi daí que saiu a ideia de você fazer o seu site, o seu portal? Não, na verdade o site saiu antes. Foi antes do livro? Foi antes do livro. Mas a ideia já era essa provocação para as crianças fazerem em casa. O material é aproveitável. A ideia inicial foi do jornal, né? Depois, fábrica de brinquedos. Porque assim, eu sempre fazia um brinquedo, eu colocava uma fabriquinha, aquele brinquedinho, eu sempre tentava contar uma história, né? Desse brinquedo. Então sempre tinha lá a fábrica de brinquedos, saía o brinquedo. Então, só que era o desenho. E eu sempre usei esse tema, né? Essa palavra fábrica de brinquedos. Por isso que eu falei, vou fazer um site só de uma fábrica de brinquedos. Só que o pessoal acha que é real, né? Que eu vendo brinquedo, mas eu preciso me explicar melhor. Você conhece o seu público do site da SAB? Quem é que costuma... Quem costuma visitar é mais professor, velho. É mesmo? Pede material, essas coisas pra mim. Ou seja... Criança mesmo, não sei se tem muito... A criança direto não, mas é importante, né? Passar pelo crivo do pedagogo, para ele levar para a sala de aula. É o que acontece, geralmente, é isso. O livro também, né? Você já viu algum professor atuando e usando? Eles usam o site, às vezes. É que assim, eu não tenho a experiência de programação, essas coisas, né? Eu faço mais a parte visual, né? Então tem muita coisa que eu queria fazer que eu não consigo. Mas você já deu aula e oficina em escola, né? Exatamente para estimular. É isso, né? No Porto Seguro, né? Que teve da escola Porto Seguro. Porto Seguro, que era a sala Art Maker, né? Que a gente fez, né? Acho que ficou 6 meses mesmo, 6 anos mesmo. 6 anos fazendo, ensinando. Você fazia o quê? Você estimulava as crianças a gostar de arte ou fazer arte mesmo? Não, porque assim, a gente definiu um tema primeiro, né? Tinha uma reunião das professoras, tal, definiu o tema Antes começou semestral. Era semestral, depois tinha apresentação em teatro. Então teve a primeira vez que eu fui pra lá, pegaram o tema, foi a fábrica de brinquedos. Então eu falei, o que tem numa fábrica de brinquedos? Eu falei assim, o legal é construir a fábrica, né? Então a gente fez uma fábrica gigante lá com caixa de papelão. Aí tinha a estrutura, tava lá, a base tava lá. Aí cada um foi fazendo um brinquedo, cada sala determinou um tema. Você trabalhava também um tema multidisciplinarmente com o que os professores estavam trabalhando em aula. Um livro que a criançada estava lendo, então a gente pegava esse tema e desenvolvia os brinquedos em cima do tema.
Você acha que esse é um caminho pedagógico da hora? Você usar a matéria, né? Você pegar o que está sendo trabalhado em termos de conteúdo e transformar em uma coisa divertida com as crianças para fazerem arte? Essa é a minha intenção. Não sei se existe já, né? Mas eu sempre quis isso, né? Por exemplo, pegar um livro. Chegou a fazer uns projetos lá. Tinha o tema uma história do elefante. Bom, bolar o elefante para vincular com a história, né? Tanto que a criançada começou a pintar os elefantes das cores do livro. Ah, legal. Daí a gente discutiu o tema, o elefante. Com o que a gente vai fazer o elefante? Né? Uma coisa simples de achar em casa, na escola. Né? Tá lá, um pote de sorvete, bolinho de papel, garrafa PET, é isso. Então eu desenhava em cima mais ou menos do material que a gente tinha. Depois, e sempre trabalhando material reciclado também, por essa questão achar, né? de sustentabilidade também, de despertar a atenção das pessoas para, ao invés de transformar em lixo, transformar em arte. Em brinquedo. E evitar o uso de cola quente, material parafuso, as coisas. É fita adesiva, é papel. Tem essa questão da segurança também. Então suas criações, tanto do site quanto do livro, são tem seguras. Essa questão de segurança. Que eu aprendi fazendo as coisas para as editoras, né? Para fazer um livro didático. Né? Claro. Eu fui aprendendo aí o que eles usavam nas escolas. Né? E durante a pandemia, então, foi uma explosão de material que você criou. Eu mandei bastante coisa. Eu cheguei até a fazer uns vídeos, né, pro colégio. Sei. Para aula, como é que chama? Aula virtual. Os professores pediam para você... eu peguei o tema. Até a gente fez lá eu fazia um PDF, né? Eu montava como se fosse uma revista. Então a criança tinha o PDF do passo a passo e tinha um vídeo explicando como fazer. Aí eles distribuíam na sala de aula. Que legal. Distribuíam na sala de aula não, acho que não, online, né? Para os filhos, para os pais. Isso para cada matéria do Porto Seguro? Alguns temas, né? Era mais um livro que eles estavam estudando, alguma coisa assim, né? Tanto que a história do elefante depois tinha uma... Eles estavam estudando aviação, aí eu fiz um avião, mas um avião diferente, né? Eu sempre procurei dar uma cara diferente do que você vê por aí, né? Mas geralmente o pessoal você pega um tema, eles vão lá, vão no Google, pega o primeiro que aparece, é tudo igual, né? Eu sempre procuro deixar uma cara diferente, né? Então eu falei assim, o avião que é um catavento, então misturar os dois brinquedos, um só. Então você faz a estruturinha do avião com rolinho de papel higiênico e o catavento do papelão, com papel. Então, eu sempre gostei de deixar uma carinha, criar um personagem para deixar mais alegre. Mais lúdico. E o professor pode aproveitar, porque ele pode falar dos ventos, de meteorologia, ele pode usar o seu brinquedo e até a robótica agora que tá na moda, né? Sim, robótica. Você faz robozinho também? Eu tô fazendo pegando um motorzinho de brinquedo velho. Que legal. Então você aprender a mexer com... Pode ser estudado, por exemplo. Você pega um motorzinho, você inverter a pilha, ele vai de um lado, ele vai pro outro. Você vai invertendo a pilha, né? Você já viu essa brincadeira? Sim. Então você pode explicar isso, né? O professor pode usar isso para explicar. Corrente elétrica. Você pode usar para várias coisas. Que legal, Giroto. A ideia era a luz, né? Dá para... Como é que chama? Tem luz da pilha, o funcionamento de uma lâmpada, sei lá. Você pega o tema da escola e o material que você tem... Porque o motor não tem, você pode até fazer um motor, né? Como é que chama? Um imã. Com imã, né? Criançada hoje em dia, não sei se faz isso. Na minha época fazia, né? Não sei se... Acho que tá até voltando, né? Um pouco disso. Então... Sim, quando tem alguém que estimula que nem você tá estimulando. E você sabe que o podcast é do Instituto Melhores Dias, o IMDcast, né? E agora a gente vai lançar um projeto junto, né? Que é o livro Trombone, que é a história de um garotinho, o Padma, que ele é completamente mudo, ele não consegue se expressa só pelo instrumento musical. Como foi a sua participação, a criação das ilustrações para esse livro do Instituto Melhores Dias? Olha, aquilo lá eu comecei a pegar uns temas. É que assim, desenho às vezes não tô com muita vontade, né? Porque você vai comprar um papel, não existe mais aquele papel que você gostava de trabalhar, né? É difícil de achar. A tinta você não encontra mais aquela marca que a gente usava, sabe? Agora, tá difícil achar esse material, né? Para desenho. Material de desenho? Tá difícil. Antes eu usava um papel diferente para fazer silk screen, né? Não sei, não vende mais, né? Você não acha mais nas livrarias essas coisas. Acho que não compensa, né? O preço é muito alto, né? Sei. Às vezes ficar em estoque parado também. Mas antes tinha, eu ia para São Paulo e comprava, né?
Aí você acabou optando por outra... Daí eu comecei a trabalhar com papel, com sucata, mesmo fazer as ilustrações com material reciclado. No trombone é isso, né? No livro do trombone. Você tá dando 2 aulas ali. Uma aula de como ser artista e uma aula de como reaproveitar o que o pessoal taca no lixo. Não sei se você viu lá, se dá pra identificar as peças lá que tem botão. Né? Sim, a gente tem como ver as ilustrações, para quem não tá só ouvindo, para quem tá vendo, a gente tem como colocar insert das imagens. O que é que você utilizou ali? Na verdade, eu tenho assim, em casa eu tenho um pacote enorme, cheio de pecinhas pequenas, peças grandes. Eu fui caçando, eu fiz um layout do personagem, né? Rabisquei no papelzinho, eu fui procurando uma coisa que dava para encaixar naquilo. Tanto que o trombone foi feito com... Você chegou a ver o trombone? Sim, é super bonitinho. Você usou não sei se deu para identificar o que tu... Não, o que você usou? Tem pedacinho de arame, tampinha de como é que chama? De adoçante. Acho que tem um pouquinho de tudo. E é pequenininho assim, ó. Ele é pequeno. Você fez ele de fato, né? Não é só... Não, eu fiz. E outra coisa que é interessante, principalmente hoje, é que você não recorre à criação digital, virtual. Você faz na raça mesmo. Eu monto no Photoshop depois, mas eu faço na mão. Você faz tudo que a gente vê... Esse daí que você viu... Não, algumas coisas eu pinto no computador, mas eu geralmente... Não, tudo bem, mas você faz de fato. Faço, na que mão. Bacana. Por exemplo, você vai fazer tem uma cena lá que tem o personagem na janelinha da casa. Eu fiz a casa. Você faz a casa e aí você... colando as janelinhas com um pedacinho de papelão para dar um volume. Você viu que tem a sombrinha que aparece, né? Algumas coisas eu conserto no Photoshop depois. Claro. Não tem como, né? Tudo bem, mas tudo existe. Daí eu fotografei, recorto no Photoshop para montar a página. É mais ou menos isso. Essa sua dedicação toda, Giroto, para fazer a ilustração tão rica assim, você reconhece a importância da ilustração para fazer uma criança gostar de literatura, gostar de livro, gostar da matéria que ela está aprendendo? Eu não sei, eu vejo quando eu era criança, a primeira coisa que eu notava era o desenho, né? Para pegar o livro, né? E eu acho que a função do desenho é essa, né? Atrair a criança para ler história, né? Depende da idade, né? Eu não sei se eu tô certo, né? Com certeza. Eu falo que eu fazia isso, né? Os livros que eu li, eu batia a primeira coisa que eu via era a capa, que me atraía, eu pegava o livro. Mesmo o trombone sendo para um público um pouco mais... de uma idade um pouco maior, né? O trombone pega ali pega o pessoal do infantil 2, né? E do começo do médio. 11, 12, até um pouco mais, acho. 14 anos. Mesmo assim, é importante que você apresente para ele esse desafio artístico, porque aquilo que você faz não é só uma ilustração, é um desafio artístico, né? É a pessoa até identificar como é que aquilo lá foi feito, ou se surpreender com a criatividade, né, de como aquilo foi feito. Você acha que isso também é uma forma de estimular o jovem, a criança, a se tornar um artista, a arriscar fazer alguma coisa? É que assim, a primeira coisa que o pessoal fala assim, artista quer viver de arte, mas não sei, eu trabalho com isso, né? Mas tem muita gente que é artista que é de outra área, que é engenheiro, eu acho que tem que ter essa parte, né? De criatividade envolvida em tudo, né? Todo mundo gosta, né? De fazer arte um pouquinho, né? Não sei, não precisa sobreviver com a arte, né? Mas tem que expor a arte, né? De alguma maneira, né? Porque é um mercado difícil, né? Nossa, fazer arte mesmo... Isso desestimula um pouco, né? E principalmente conseguir colocar o livro que está ali com a sua criação, com essa sua ilustração magnífica na mão das crianças, né? Como é que poderia fazer, na sua opinião, o que poderia ser feito para as crianças terem mais acesso a isso que você cria, a esse estímulo todo, artístico, intelectual, cultural? Então, eu estou tentando levar criar algumas salas, né? Do colégio do Porto Seguro eu fiz as salas, né? De brinquedo, né? Então, só que eu tentei dar um tom mais lúdico com o material que tinha lá, né, no colégio, para atrair as crianças mesmo, né? Mas seria legal, se tivesse nas cidades, né, tivesse um espaço para receber a criançada, né? Não só nas escolas, né? Escola pública geralmente não tem muito, né, esse tipo de trabalho, né? Não sei se eu tô respondendo assim. Não, sim, mas principalmente acho que seja escola pública, seja escola particular, seja qual for,
quando você toca a criança com essa... Quando você mostra pra ela que aquilo que parece o lixo, que parece a sucata... Que se transformando numa coisa que... o que o pessoal falava dos pais do Porto Seguro, né? Eles achavam estranho a criançada separando material, né? Sim. Depois que teve um final de ano, teve a festa lá com os brinquedos na exposição, que eles começaram a entender, foram conversar comigo. Por que eles estavam mexendo nas Eles não estavam coisas? entendendo. Por que ele quer ficar separando, pediu pra guardar não sei o quê? Ele não estava entendendo. E ao mesmo tempo, às vezes a criança vive não num ambiente tão elaborado, mas vive numa comunidade, numa favela, e tem lá aquele lixo todo ali, e não consegue enxergar além daquele amontoado de coisa feia, né? Acho que não tem nem acesso ao material, né? Pra saber o que dá pra fazer com isso, né? Que isso que seria o importante. Isso que seria importante, né? Mais ou menos o trabalho é de transformar o que é feio e imprestável no bonito, né? Eu queria fazer... eu cheguei até... Fiz propostas lá na pessoal de Itu, né? Eu conversei com o pessoal lá também, de levar para as comunidades. Tem muito... Tentar fazer umas... Como é que chama? Pegar os adultos, né? Botar na cabeça deles. Não só a criança, né? Pegar esse material e começar a produzir material para enfeitar mesmo a cidade, dar cor, né? Para as casas, né? Para os espaços, talvez, né? Que nem uma praça abandonada, você pode decorar essa sala para não ficar... Eliminar aquela sucata e tentar deixar colorida. Sim, transformar o que está enfeiando em algo que está embelezando. Que é uma coisa que eu já vi algumas aí, mas é muito pouco, né? Tem muito espaço para fazer isso, né? O trombone, por exemplo, ele tem o benefício de lei, né? Da Lei Rouanet. Você acredita que é importante que se fizesse mais para você ter mais acesso, para você poder chegar mais em quem não precise comprar um livro, mas que possa recebê-lo gratuitamente? Isso é importante pra caramba, não é? Pôr o livro na mão da criança. Precisava criar um espaço, né? Eu gosto assim, eu penso tudo em cor, prédio, feito bem colorido para levar esse material para distribuir para o pessoal, né? Criançada, né? Não sei se eu imagino alguma coisa pra você enxergar o material, descobrindo que ele tá, né? Não sei, conhecer, né? Não basta então você a sua obra, mas tem que ser um lugar de acolhimento, um lugar bonito para que ela... Bonito, mas com a cara do diferente, né? Não... Para estimular a criatividade. Fazer uns cenários de... Eu cheguei a fazer Santo André, eu cheguei a visitar umas escolas, falar dos espaços, daí começa aquela parte burocrática, acaba não dando muito certo, né? Ela sempre emperra na burocracia. Emperra na burocracia. Que na verdade deveria ser um desemperrador, não... Tomar umas empresas parceiras. Não um obstáculo. Né? Que eu falei com as empresas poderiam fornecer lá a tinta, o material, não dinheiro, material, né? Um espaço, talvez, para começar, né? E dar ideia, né, do que pode ser feito. Você acha que isso conflita com esse tempo que a gente vive, que as crianças têm acesso a tanta plataforma virtual, a notebook, computador, mobile, celular, smartphone, inteligência artificial? Tem espaço ainda para esse jeito de fazer arte na raça? Eu acho legal, tem espaço, sim. Eu acho que tem que adaptar, né? Talvez aproveitar esse material que você está montando, filmar, fazer vídeo, divulgar, ensinar outra pessoa a fazer, aproveitar tudo que é tecnologia, né? Nossa época não tinha, né? Você fazia, morria ali, né? Mas divulgar esse material, né? Por isso que eu fiz o site, que era para divulgar esse tipo de material também. Tudo que você cria e faz. Para dar ideias, né? Agora, quando você olha os garotos de hoje, né? A garotada que tá na escola agora, que tá no Infantil 1 agora, os mais jovenzinhos, ou no Infantil 2, você percebe uma dificuldade deles em trabalhar artisticamente, criativamente, com material concreto, com coisa que existe mesmo, que não é virtual? Olha, eu tive contato do Colégio Porto Seguro com criançada bem, como é que chama? Bem estruturada. Sim, mas eles... Nível social mais elaborado. Mas eles trabalhavam... Eles entendiam do material, eles gostavam de inventar, viu? Não era só computador, não. Então o fato das pessoas estarem vivendo muito no mundo virtual, você acha que não atrapalha? Não, eu acho que não atrapalha, não.
pelo que eu vi lá, não atrapalha. Eles querem participar, querem inventar, querem dar ideias também. Tanto você vai ver, eu tenho um monte de material lá que eu tava sentado e a criançada via com ideias. Assim, ó, eu tenho umas fotos dos desenhos que eles me passavam, né? Tanto que quando tinha um tema, eu pegava a lousa, discutia o que eles gostariam de fazer. Eles davam as ideias. Essa perna dá pra fazer com uma garrafa PET, cabeça dá pra fazer com uma bola velha. Então eles iam dando ideias. Eles entendem, cara. É uma questão de estímulo, né, Giroto? Se você estimula só o lado de informática do computador, é lá que ele vai ficar. Vai ficar. E levar, né? Depois, dá ideia. Vamos fazer um joguinho, faz uma animação com os personagens, uma história, né? Aí você pode inventar. Dá liberdade pra criar, né? Mas pouco tem, né? Mesmo a aula de arte hoje, ela quase já não existe. Né? O tempo era muito curto. As pessoas estão sem tempo, né? Eles não dão um tempo... Isso era coisa pra ficar uma semana, bolar um material, legal, né? Criar um prédio, você vai fazer um prédio, você não faz em 1 hora, né? Daí a criançada vai dando as ideias, vai pintando com calma. Os tempos são diferentes, né? Tudo tem que ser rápido. Acho que até para ler um livro, como o trombone que a gente fez, é um livro... Você tem que sentar. Tem que sentar, tem bastante texto. Concentrar. Senão não consegue, não. Mas... É tudo mais rápido, muito fugaz, rápido, né? Que tem que ser imagem, tem que passar, que nem no liquidificador, como dizia o Cazuza. E a inteligência artificial, você acha que ela é inimiga da criatividade? Ela tá criando pela gente? Não sei, eu gosto, cara, de algumas coisas. Você usa? Eu uso algumas... Eu gosto de misturar um material que eu tenho com... Que na inteligência artificial eu tô usando o programa de imagens. Você pode fazer uma correção, colocar uma peça que você não achou, daí vai brincando, né? Mas você vê que é virtual, né? Você não tem como. Né? É uma outra arte, né? Não sei. Mas ela uma outra área. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, o pessoal, os roteiristas até entraram em greve. Não, roteirista, porque o texto tá... Eles estão escrevendo a arte, tá escrevendo. Você acha que a arte vai sofrer um impacto? Logo, vamos deixar o Giroto de escanteio, deixa que o IA cria pra ele. Eu vi lá acho que um livro de uma editora grande aí que depois que descobriram que foi ilustrado por inteligência artificial, né? Não tinha nenhum humano atrás. Parece que ficaram meio... Eles não falaram nada, né? Parece que ficou um clima meio estranho, né? Mas depois acostuma também, né? Mas ainda, por enquanto, hoje em dia, ainda acho que falta esse dedo, esse lado fino, essa sensibilidade que você tem para se preocupar com quem tá lá do outro lado, ou você acha que não, que eles já estão superando isso? Não, eu acho que vai ter espaço para tudo, viu, cara? Pra editora, essas coisas, eu acho que eles vão usar o virtual aí pra não gastar mesmo, né? Eu vejo isso, né? O negócio deles não é ficar gastando com ilustração, você pode pegar Você pode... Quando você tem contato com os professores, né, qual a observação que eles fazem de você estar despertando nas crianças essa capacidade artística, esse desejo por explorar o material, por transformar? Que as professoras perguntam? Comentam com você. Então, eles comentavam assim, por exemplo, depois que acabava, eles começavam a inventar outras coisas. Eles queriam criar mais, não só ficar naquele projeto, né? Eles estavam sempre inventar um personagem novo. Tanto que tinha criança lá que fez, era pra fazer um boneco cada um, ele fazia 3, 4. Eu queria fazer um não sei o que agora. Aí eles iam inventando, de acordo com o tema deles, eles iam criando outros personagens. Não ficava preso num brinquedo só, né? Isso eu acho legal, porque gostaram, né? É plantar uma semente, né? É uma semente, né? E não só pra criança, para o professor também, né? Pra ele levar adiante isso aí. Pra ele pensar de uma maneira diferente repassar, também. Né? Não ficar limitado, né? Só numa sala, vai passando, né? Tem que ir jogando ideia. Além do livro e do site, você tem algum outro projeto que você tá para divulgar para colocar essa semente na cabeça do público de que tudo pode se transformar? Então, eu tô com essa ideia de tentar conseguir um espaço, né, lá no interior, né? Conseguir a sala para montar uma matriz, vai. Aí você recebe as escolas nesse espaço? Talvez os professores para levar para as escolas, né?
A gente ensina, conversa com os professores. Formador de formador. Você formou o professor, o professor ser o Giroto dentro da sala de aula. Talvez aparecer até uma criançada também, não ficar limitado, né? Mesmo não só professores, como o pai que quer ir lá para levar para as crianças que moram que projeto bacana. Os filhos dos amigos, né? Você está pensando em fazer isso onde? Então, a ideia, eu cheguei a levar para Itu a ideia, mas ficou meio parado agora, né? Talvez em Vinhedo começar lá. Fazer essa... um contato lá. Já pensou num nome? Era a Fábrica Makers, né? Que votaram, né? Não fui eu que dei total. A fábrica de fazedores de arte. Fazedores de arte. Que bacana. Mas... Tudo que você usou, ainda pegando o livro Trombone, porque é o exemplo que a gente tem aqui até para a imagem, então, embora a gente tenha também as imagens do livro Fábrica de Brinquedos, mas tudo que você usou ali é material que tem uma outra vida? Por exemplo, botão, tudo ali tinha uma segunda aplicação? Olha, eu usei muito papelão, não sei se você viu um pedaço de papelão. Vi tudo que você fez. Tampinha. Mas não era tudo sucato, era tudo era tudo material reciclado? Era tudo reciclado. Nem botão, você pega um monte de botão de roupa velha. Que o pessoal taca pra qualquer lugar. Essas coisas, é tudo coisa que não foi comprado nada ali. Como que acontece isso, Giroto? Como que você olha pra coisa e fala, isso é uma peça que dá pra ser outra? Ou você vai atrás, você pensa primeiro na ilustração e aí você vai atrás do que vai virar aquilo que tá na tua cabeça? É assim, eu faço o desenho primeiro. Você desenha. Até fotografei, né? que no... eu falo assim, vamos fazer o tema elefante. Daí eu vou desenhando o elefante imaginando alguma embalagem, né? Depois que eu desenho, eu vou lá e tento... Aí você vai procurar... encaixar. É mais fácil. O que era sucata que pode ser aquilo lá. Mas eu sempre tento levar o material que eu já conheço, eu vou rabiscando em cima do que eu acho que dá pra fazer, né? Com tampinha, com botão, com tudo que aparece. Caixa de sapato. Pra quem tá ouvindo a gente agora, o que dá pra fazer? Se você fosse descrever pra alguém fazer alguma coisa... fazer um brinquedinho bem simplesinho, assim... Que dá pra fazer? Dá pra pensar? Dá pra usar só a cabeça, só de memória, assim? Dá. O quê? Se tiver um motorzinho, você pode pegar umas tampinhas de plástico, um motorzinho velho, você pode fazer chama aquele bichinho que escorre lá, um robozinho, sei lá. Robozinho? Robozinho, um pedacinho de arame. Pegar uma caixa de sapato, fazer um teatro. Um pedacinho de pano, né? Você fala assim, né? Uma coisa simples. Uma coisa bem simplesinha. Você corta lá, deixa um buraquinho e faz os personagens com uma caixa de pasta de dente, um palito de sorvete. Daí você faz um teatro e os personagens. Olha. Depois você dá o acabamento que você quer, né? Daí você põe a cara, o personagem que você quer. Aí você pega o tema e desenvolve. Uma coisa que é uma praga hoje em dia é copinho de plástico, né? Tanto copinho em escola quanto em... copinho de plástico na nossa época era de ferro, né? Aquelas embalagens de aquelas ferro. embalagens que você não usava galo, 300... Você lembra o galo? Cantava que nem um galo, era uma garrafinha. Você pegava um barbante e passava cera. Sim. Aí fazia cantar o galo cantor. Olha que bacana. Eu cheguei a fazer pro diarinho isso aí, só que pra dar uma gracinha tinha uma parte que você recortava e colava na latinha, no copinho. No copinho, que era pra dar parecia um galo mesmo. Então vamos lá, pra quem não é do nosso tempo, que nunca fez um galo, vamos pensar nessa garotada de hoje. Dá pra fazer como é que chama aquele joguinho de... Bilboquê. Bilboquê, pô. Uma bolinha de papel, um barbante e um copinho de plástico. Mas você pode criar um bilboquê diferente também, daí você dá a sua cara, né? Pinta do jeito que você acha legal. Cria um personagem. Aí o barbante eu vou pôr a bolinha de papel e a bolinha de papel eu vou tentar encaixar no copinho maldito de plástico. Faz um buraquinho embaixo do copinho, amarra, aí você vai encaixando. E eu chamo o copinho de maldito de plástico porque é um negócio que a natureza não... Eu fiz não sei se... do livro eu fiz eu aproveitei o copinho de plástico. No trombone? Não, da fábrica. Na fábrica de brinquedos. Do coisa também. Que era como é que chama? O Bilboquê, não? Bilboquê, né? Sim. Só que eu fiz, o tema era... Fiz um palhaço. Teve um que eu fiz E abriu o Dia da Mentira, né? Eu fiz um Pinóquio. Porque eu usei uma caixa de... Isso aí eu fiz o capacete do Pinóquio. Então você encaixava na cabeça do Pinóquio. Então você pode inventar essas coisas. Em cima de uma embalagem de papelão, né? Uma embalagem de plástico, um copinho. Você tem
tem a noção de quanto a gente produz de lixo? De como o ser humano faz coisas que são feias? É muita coisa. Muito plástico, muito papelão, vai tudo pro lixo, né? No seu ateliê onde você trabalha, como que é? Você cataloga as coisas? Eu não consigo. Não. Você olha eu sou coisa desorganizado, velho. Mas você acha, por exemplo, olha uma coisa bonita que você tá andando na rua, você vê lá na caçamba um treco bacana, você leva? Dependendo, até não costumo pegar assim, né? Porque eu costumo separar coisa de casa mesmo. Embalagem. Sei, normalmente você vai atrás da ilustração que você tá pensando em fazer. E eu gosto, que nem computador. No colégio a gente fez um mapa mundi com peças de computador. Tinha uma parede gigante lá, né? Então tinha muitos computadores que estavam indo pro lixo lá. Então eu sou computador, peça de computador. Dá pra fazer muita coisa legal também. Mas era um cenário. Cenário, né? Cenário não. Uma sala. Sim. Decoração da sala. Da sala onde você trabalhava. Eu comecei a caçar porque eu imaginei aquele mapa mundi com peças de computador. Então eu comecei a separar peças de computador velho, né? Sei. Eu sempre pedia pra alguém, eu peguei uns que eu tinha, daí fui separando. Depende do tamanho do brinquedo, o que você tá pensando, e caça a sucata de acordo com o tema. Além das suas criações pedagógicas, vamos chamar assim, né, ou literárias, que tem essa função, sempre tem, né, essa função de educar. Você também produz, como artista, um quadro, uma escultura? Você também tem essa produção como artista? Eu já fiz algumas coisas. Eu gosto de pegar quadros, molduras antigas, restaurar as molduras, colocar um desenho, ou fazer um boneco de sucata para enfeitar esse quadro. Na escola a gente fez um robô. Tem um tema que era um personagem, que era um extraterrestre, que caçava tampinha de... Como é que chama? Lacre, né? Campanha do lacre. Ah, sei, aquelas das latinhas, que tem então, que é outra desgraça também. Então a gente fez um personagem gigante, é maior que a criança, né? Pra incentivar a criança, daí tinha um lugarzinho que ela depositava as garrafinhas. Aquelas... Então, é um brinquedo grande em cima desse tema, né? Não sei se dá pra entender. Ou seja, você tem que ver a imagem. De qualquer forma, você é um artista que tá sempre preocupado em transformar. Eu gosto de Você cria transformando o que tá sobrando, que é lixo, que é sucata. É mais ou menos isso. E essa coisa parece que me atrai, né? Quando eu falei pra você que eu trabalhei na fábrica de geladeira, né? Sim. Que a fábrica tinha uma Kombi. A Kombi tinha todos os produtos da empresa. Sei. Então lá eu levava meus desenhos e ela abria, tinha micro-ondas para fazer pipoca, tinha material para geladeira, tinha refrigerante, tinha tudo. Virava uma oficina dentro de um espaço pequeno. Depois eu te mando essas imagens para ter uma ideia do que dá para fazer com um espaço pequeno. No espaço pequeno você fez uma oficina. Uma oficina, virou um espaço de... Então ele botava as bancadinhas, a criançada sentava nas bancadinhas na frente da Kombi. Ele levava o material e montava, levava para casa depois. Isso na empresa? Na empresa. Eu comecei... Tudo tinha essa área é muito grande, né? Você tá andando, de repente aparece um espaço que você pode usar. As ideias vão aparecendo de acordo com o espaço. Agora, quando o Instituto Melhores Dias chegou para você com o projeto do trombone, você sabia que estava ali trabalhando sobre inclusão, né? Uma coisa que se reflete ali também na história, né? De você aceitar o diferente, aceitar o garoto que não sabe falar, porque entre as crianças mesmo essas diferenças, embora a criança seja cruel para apontar, ao mesmo tempo ela é super inclusiva, né? Se você não fica ensinando a ela ter o preconceito, ela por si, ela... Não tem, ela recebe. Ela né? recebe. Você, na criação, você chegou a se preocupar nisso? Ou a questão é estética mesmo, é passar o recado? É que assim, nas editoras que você faz o livro, sempre tá esse tema, né? Tem o negro, sempre... Sim. Tem o cadeia de rodas... Sempre tem as inclusão de gênero, das diferenças. Eu nunca... Pra mim não entra como uma coisa tão diferente assim, né? Pra falar do estilo, né? Pra fazer. Eu não vejo muita diferença assim. Eu segui o meu traço, não sei se... Às vezes não fica muito bonito, né? Não sei se eu...
Não, ficou bonito pra caramba. Quem tá vendo agora, você está vendo, cada ilustração é uma pequena obra de arte. Sorte que o livro, ele é inclusivo, né? Ele tem a parte da descrição, ele é em braille também. Ah, tá em braille. Infelizmente em braille eles não vão ver a ilustração, mas vão ter a descrição na audiodescrição. A gente tem ali na audiodescrição, tem a história contada. Tem os personagens, tá falando um pouquinho. Tem a possibilidade de ver com os ouvidos, né? Que é também uma chance de conhecer a sua arte. Você já pensou alguma vez nisso? Em fazer algo inclusivo para quem não consegue ouvir, ver ou... Eu acho que dá para fazer com o cego, né? Para fazer umas artes com... Eu já pensei nisso. Estimular o tato, estimular... Talvez até para participar, para uma montagem, dar umas ideias, né? Talvez com o tato. Eu não sei como... Precisaria pegar alguém da área para criar, né? Criar em conjunto, né? Mas tudo pode é bom, né? Porque não dá para privar da arte a pessoa, não, porque ela tá com alguma limitação ali. Eu acho que não vejo problema, não. Giroto, depois do trombone, você já tem algum outro projeto em andamento, além dessa sua ideia dessa sala espetacular aí para estimular crianças, pais e professores? A ideia eu tenho um monte. A ideia, sei lá, eu queria produzir um outro livro, talvez, né, de brinquedo. O Fábrica de Brinquedos, os dois? Talvez os dois, ou pegar um tema, eu gosto muito de usar essa parte de robótica, né? Tá. Queria deixar um pouquinho mais moderno, talvez. Com movimento próprio, os brinquedos. Com brinquedo com movimento. Não uma coisa... Porque assim, eu vejo muito brinquedo que o pessoal tá fazendo aí, mas ele não tem uma cara, né, infantil, né? Eles pegam um negocinho pra montar, né? Uma madeirinha que você encaixa. Eu queria fazer uma com sucata, né? Pra criar um personagem, pegar um motor de um brinquedo velho, né? Essas coisas. Aproveitar a coisa velha, né? E fazer aqueles motores dele. A ideia era essa, né? Transformar, sempre transformar, né? Sempre transformar. Aliás, o mundo é uma transformação, né? Pena que a gente tá transformando pra tão ruim com o aquecimento global, com tudo, né? Isso já permeou a sua criatividade, a sua criação, as suas criações? A gente tá vivendo esse momento de mudança, de ambiente se tornando agressivo e tal. De certa forma tá, né? Porque o lixo tá todo lá batendo na sua porta para você fazer a transformação. Só isso já é rico. Mas ainda não caiu nenhuma arte, nenhum livro, nenhum desafio para você mostrar isso em forma de arte. Não, isso até agora não. Fala das editoras, esse tipo de trabalho. Sim. Não, eu não tenho visto. Não. Mas você podia criar um aí, ó. O autor, poxa. Podemos fazer um aí, ó. Felizmente, já tem o tema, né? Felizmente eu tive a sorte de fazer já o trombone que caiu nas suas mãos, que é um prazer. Você já teve umas ideias, né? O que dá pra fazer, né? Sempre. Meu querido, foi um prazer receber você aqui no IMDcast. Obrigado pelo convite, né? De forma nenhuma. Desculpa os furos aí, tá? Que furos? É genial. Os esquecimentos. O que eu espero é que quem ouviu e esteja ouvindo agora, quem viu e esteja vendo agora, pense bastante nisso que o Giroto falou, que é bem legal, de que a arte é um processo de transformação. O bonito pode vir do feio. Aquilo que você tá olhando que só te incomoda pra caramba, né? Aquele lixo, aquela tranqueira que tá na sua casa esquecida, pode de fato virar uma peça de decoração, ou uma peça de educação, um presente. Ou no caso nosso aqui, que a gente se preocupa tanto no Instituto Melhores Dias, de estimular a criatividade, estimular o lado pedagógico dos trabalhos que a gente realiza, pode se tornar de fato uma boa ferramenta para ser usada em sala de aula, né? Eu quero isso, né? Vamos ver se dá certo. Você vai pra frente, né? Nós queremos e espero também que você que ouviu a gente, muito obrigado por ter ficado com a gente esse tempo. Muito obrigado por ter aberto corações e mentes para o estímulo artístico e criativo do Ricardo Giroto. É isso que a gente espera de todas as nossas crianças, que elas tenham chance, Giroto, de ser um menino como você foi, inquieto, com um olhar diferenciado para transformar as coisas em coisas
mais legais. E o IMDcast é um podcast do Instituto Melhores Dias, uma organização sem fins lucrativos que atua no Brasil já há 30 anos com programas voltados para a saúde, para sustentabilidade, para educação, para levar cultura e levar a possibilidade de transformação para uma vida melhor para todos os cidadãos brasileiros. E tentar pôr em contato o aluno, que muitas vezes não tem recursos, com cabeças tão brilhantes quanto a do Ricardo Girotto, para ver que é possível, Poxa, né, Girotto? moral, é possível. Não, é o real, pô. Você é um cara... Obrigado. 200 livros, Girotto. O que é isso? Pelo amor de Deus. Você pode conhecer melhor dos projetos e do que realiza o Instituto Melhores Dias visitando as nossas páginas, visitando a gente no mundo virtual, nas nossas mídias sociais ou no nosso site, porque o que todos nós queremos é caminhar juntos rumo a melhores dias. O IMDcast fica por aqui. Obrigado. Obrigado. IMDcast. Ouça, inspire-se e construa melhores dias. O Trombone é um projeto realizado pelo Instituto Melhores Dias, patrocinado pela Alquer e Adeste, e só foi possível por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, Ministério da Cultura, Governo Federal, União e Reconstrução.